Salve, salve família do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui para correção do nosso exame discursivo da UERJ, nossa segunda fase maravilhosa, nossa provinha de Química, que, amigos e amigas, veio temperada neste ano, né? Uma prova que veio num nível bem interessante, com temas previstos, né? Isomeria, funções, um tema mas muito fora do comum, que é o tema de polímeros, mas uma prova muito interessante e, para mim, minha opinião, Caio, uma prova mais difícil do que a prova de 2020, que foi a nossa última prova discursiva. 2020, lembrando que a UERJ ela seleciona as suas provas pelo ano seguinte, então vocês estão vendo que na tela está marcando o UERJ 2024, mas nós estamos em 2023. E por que isso acontece? Porque a UERJ ela marca pelo ano de seleção, diferente do Enem, que marca pelo ano de execução. Então, o Enem é 2023 porque foi feito no ano de 2023. A UERJ é 2024 porque você entrará em 2024 fazendo a prova em 23. Certo? Então, o nosso exame de 2020 foi feito em 2019, né? Lembrando que em 2020, ano, a gente teve o começo do Covid. Então, a gente não teve a prova da UERJ e, quando houve a prova, ela foi no formato de exame único. Então, voltou para o exame de primeiro EQ e segundo EQ e primeiro, segunda fase, que é o ED, neste ano. Tudo bem? Então, só para deixar isso claro. Questão 1. O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos, dentre ele o 14, que é instável e ao decair emite uma partícula beta. Legal. Identifique o número de prótons desse elemento químico, então a gente tem o nosso primeiro comando, Identifique o número de prótons desse elemento químico. Quem é esse elemento químico? É o carbono. O carbono que ele está falando aqui no texto, no primeiro parágrafo. Em seguida, vamos trocar a cor. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14. Terceiro comando. E nomeie o elemento químico formado em seu decaimento. Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pontuar os nossos comandos, Ele quer identificar o número de prótons desse elemento químico. Então, o nosso primeiro comando. Ele quer o número de nêutrons. E, por fim, o nosso terceiro comando, ele quer o nome do elemento formado pós-decaimento. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa reação de decaimento. A gente tem o nosso carbono 14, o carbono tem número atômico 6. Ele vai fazer a emissão de uma partícula do tipo beta, que é 0 menos 1, e vai formar um elemento X. Um elemento X de massa A e número atômico Z. Legal. Lembrando que o número de prótons e o número atômico são exatamente iguais. Respeitando a lei de Lavoisier, o que eu tenho de massa no reagente, eu tenho que ter de massa no produto. Então, se eu tenho 14 de massa no reagente, eu tenho que ter 14 de massa no produto. Como a partícula beta ela contribui com 0 de massa, a gente tem que A vale 14. Certo? Se aqui é menos 1, para que o meu resultado dê 6, aqui precisa ser 7. Tendo o número atômico dessa espécie, eu já consigo identificá-la. Então, a gente sabe que o cara que tem número atômico 7 é o nitrogênio. Então, a gente está falando do N14, não é isso? Do nitrogênio 14. Legal. Como eu sei isso? Tua prova tem tabela periódica, né, paixão? Então, vai lá na tabela, era o que você deveria fazer, ir à tabela e conferir quem é o cara que tem o número atômico 7. Você não tem nem desculpa de falar que não sabe se organizar. A tabela da UERJ ela tem legenda. Então, é só ler a legendinha lá que você sabe como se situar. Então, o nome do elemento químico formado. A gente já tem esse nome, é o
nitrogênio. Legal. Agora, identifique o número de prótons desse elemento químico. Pô, tá aqui, né? O número de prótons aqui. A gente tem 6 prótons. Determine o número de nêutrons do carbono 14, né? Então, é só a gente lembrar daquela equaçãozinha. A, número de massa, é igual a prótons mais nêutrons. Portanto, número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. O que é igual ao número de massa sendo 14 menos o número de prótons 6, o que dá para a gente um total de 8 nêutrons. Certo? Então, a gente já tem os nossos 3 comandos devidamente respondidos, tá? Uma questão bem tranquila, uma questão bem boa para você abrir a prova já com confiança, né? Para elevar o teu moral lá para cima, porque a gente sabe que é muito importante a gente começar com uma questão certa, né? Uma questão tranquila, sabendo o que fazer, isso já dá uma tranquilidade maior para o restante da nossa prova. Tá? Então, nossa questão 1, devidamente resolvida. Vamos lá, questão número 2. O emprego de mercúrio em atividades de garimpo ilegal é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Nessas atividades, o ouro é separado das impurezas por meio da ligação interatômica que ele forma com o mercúrio, produzindo uma liga denominada amálgama. Posteriormente, com o aquecimento dessa liga, ouro e mercúrio são separados. Observe na tabela as temperaturas de ebulição desses metais. Então a gente tem o mercúrio com seu ponto de ebulição de 357 graus Celsius e o ouro com seu ponto de ebulição de 2.700 graus Celsius. Começaram os comandos. Primeiro comando, nomeia a ligação interatômica formada entre mercúrio e ouro. Segundo comando, indique ainda o metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento da amálgama. Terceiro comando, justificando sua resposta. Então vamos lá. Vamos marcar os nossos comandos. Lembrando que você não precisa necessariamente responder os comandos em ordem, né? Você só precisa responder todos os comandos da forma mais clara possível, certo? Então vamos lá. A interação, o metal vaporizado e a justificativa. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem 2 metais, não é isso? Então, o mercúrio é um metal, para ser mais específico, um metal de transição externa, assim como o ouro, né? A gente tem 2 metais. Então, quando a gente tem ligação entre 2 metais, a interação interatômica que a gente tem, né, entre átomos é o que a gente chama de ligação metálica. Tá? Então, aqui a gente tem a ligação metálica. Coisa linda. Indique ainda o metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento da amálgama. Olha só, o que é você vaporizar? Passar do estado líquido para o estado gasoso. Por isso que na tabela ele forneceu para a gente as temperaturas de ebulição, ou seja, são as temperaturas nas quais esses caras viram gasosos. Não é isso? Então nota que o mercúrio ele tem um ponto de ebulição muito mais baixo do que o ouro. Então quando essa mistura, quando essa amálgama começar a ser aquecida, o ouro, por ter um ponto de ebulição muito maior, ele vai demorar muito mais a passar de estado, enquanto que o mercúrio vai passar muito mais rápido. Então aquele que vaporiza primeiro é aquele que tem o menor ponto de ebulição. Portanto, é o mercúrio. Nota que aqui ele não pediu para você indicar nome, para você indicar símbolo. Você poderia colocar qualquer um dos dois. Então, a sua resposta ela poderia ser considerada correta se você colocasse o símbolo também. Por quê? Porque ele não foi claro no que ele especificou. Então, ele não pediu, forneça um nome ou forneça o símbolo. Não. Ele só falou, forneça o metal que irá ser vaporizado primeiro. Né? Só que aqui, como ele não forneceu o símbolo, eu imagino
que ele esperasse que você colocasse o nome, por mais que ele não tenha sido claro na sua pergunta, né? Então, ah, essa falta de clareza abre margem para essas duas interpretações, né? Tanto pelo símbolo quanto pelo nome. Mas acho ainda que o mais provável deles pedirem para essa questão, baseado no contexto, né, que ele está colocando para você, né, principalmente sobre a tabela, né, que a tabela não tem símbolo, a tabela tem nome, o mais correto aqui eu imagino que a resposta esperada seja pelo nome, não pelo símbolo. Mas, de qualquer forma, são duas respostas coerentes. Afinal, repito, ele não especificou o que ele queria. Só a espécie, o metal. Não será símbolo, não será nome. E aí a gente tem a justificativa. Por que que o mercúrio vai vaporizar? Primeiro a gente acabou de falar, né? Pois ele possui um ponto de ebulição menor, né? Portanto, sendo vaporizado primeiro. Então a justificativa, pois o mercúrio possui menor ponto de ebulição que o ouro. Ponto. Uma justificativa sucinta e com tudo aquilo que a gente precisa. Perfeito? Uma questão também mega tranquila, né? Eles deram uma aliviada muito boa nessas primeiras questões para pesar um pouco a mão nas questões do fim, né? A gente vai ver isso já já. Vamos para a próxima. Questão 3, vamos lá. Para contribuir com a captação de CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como o principal componente da gasolina é o isoctano, C8H18, o processo de produção industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Então a gente tem CO2 mais H2 gerando C8H18 mais H2O. Observe na tabela as entalpias padrão de formação das substâncias que participam dessa reação. Então a gente tem o CO2, o H2, o C8H18 e a água, obviamente, né? Todos os componentes. Nota que o H2 ele tem a sua variação de entalpia igual a zero, afinal ele é uma substância simples no estado padrão, então a gente não considera, a menos que seja a energia de ligação. Após balancear a equação, primeiro comando, determine a razão entre o número de mols de CO2 e H2. Segundo comando, calcule ainda a variação de entalpia da reação em kJ. Legal. Então, nosso primeiro comando é a razão, nosso segundo comando é o ΔH. Então vamos lá. Vamos balancear essa brincadeira primeiro. Então eu tenho CO2 mais H2 gerando C8H18 mais H2O. Legal. Vamos lá. Então eu tenho 8 de carbono, aqui como a equação já está montada, tanto faz para onde você começa a balancear, né? Uma equação pequena, então faz muita diferença. Mas se você quiser seguir a regra do macho, também não tem problema. Então eu tenho 8 carbonos, eu vou ter 8 de CO2, né? Porque todo carbono vem dali. Eu tenho 8 vezes 2, 16 oxigênios. Então aqui eu preciso ter 16 oxigênios. Não é isso? Eu vou ter um total agora de, para o hidrogênio, né? Afinal, o carbono já está balanceado, o oxigênio já está balanceado. Eu vou ter aqui um total de 32 hidrogênios, mais 18, o que dá um total de 50. Então aqui, portanto, entram 25 hidrogênios. Logo, a minha razão, ele que é a razão CO2 sobre H2, né, em relação ao coeficiente estequiométrico, que vai ser CO2 é 8, H2 25. Isso daqui não consegue ser simplificado, então essa é de fato a nossa alternativa. Então nós temos a razão 8, 25 avos. Legal. Primeira parte da resposta já foi. Segunda parte da resposta agora vai ser o cálculo do ΔH, né? Lembrando que como a gente tem a entalpia de formação,
a gente vai fazer o cálculo normal de ΔH. A gente só mexeria no cálculo do ΔH se fosse energia de ligação, porque a gente tem que trocar os parâmetros, né? Porque a gente precisa respeitar a estrutura da ligação, dos reagentes serem quebrados, portanto serem endotérmicos, e os produtos formados, portanto exotérmicos. Aqui a gente tem que seguir a regra da função, da equação de estado, né? Da função de estado da entalpia, que é final menos inicial, né? Toda função de estado tem essa característica. Então, o ΔH aqui, ele vai ser calculado da forma comum, que é final menos inicial, portanto, produto menos reagente. Então, eu preciso calcular o que eu tenho no reagente e o que eu tenho no produto. Então, vou calcular aqui, ó, no cantinho. Então, eu tenho no reagente, lembrando que o H2 é a substância simples no estado padrão, portanto, é zero, né? Aqui na tabela, inclusive, já está mostrado isso. Então, no reagente eu só tenho CO2 e 1, né? CO2 com 8 mol. Então, é 8 vezes o CO2, que é menos 394. Daqui a pouco a gente faz essa conta. E o HP, que a gente vai ter 1 de C8H18, que vale menos 209. Então, eu já vou colocar direto menos 209 mais e 16 águas, 16 vezes H2O menos 286. Nota que foi uma prova mega enjoada em termos de número, né? Números bem chatos, bem quebrados, contas grandes. Então, uma prova que te tomaria tempo nessas questões mais simples pela dificuldade dos números, né? Das contas. 286. Então, os resultados finais, eles são, respectivamente, menos 3.152 kJ, né? Afinal, ele está marcando aqui em kJ por mol. E aqui embaixo vai ser menos 4.785 kJ. Legal. Agora é só colocar na equação do ΔH. Portanto, ΔH é igual a HP menos 4.785 menos, né? Só que o meu HR também é negativo, então menos com menos fica mais 3.152. Portanto, o nosso ΔH será igual a menos 1.633 kJ. Então, nosso ΔH menos 1.633 kJ. Certo? Uma questão que, assim, não foi tão trabalhosa, mas os números, as contas são enjoadas, né? Mas o resto da questão não foi tão ruim em si, né? Balanceamento. Você fazer uma razão ali que dependia do balanceamento. Então, enfim, uma questão que imagino que não deva ter trazido tantos problemas assim na parte interpretativa, talvez no cálculo do ΔH, mas no resto imagino que não. Imagino que tenha sido bem de boa. Então, vamos para a próxima? Vamos lá, meu povo. Questão de número 4. O gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. Então, você tem o composto, legal. E ele falou, considere meio ml de solução aquosa dessa substância contendo 2 mg de zinco 2+. Nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Em seguida, então vamos lá para os nossos comandos. Primeiro comando, nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Segundo comando, em seguida, calcule o número de isômeros óticos ativos do íon gluconato. E o terceiro comando, e determine a concentração de íon zinco 2+, em mol por litro na solução. Eu não vou, obviamente, escrever toda essa estrutura, né? Eu vou simplificar para vocês entenderem qual é a onda. Percebe
que aqui ele me deu meio ml de solução, né? Então, se eu estou trabalhando a solução, isso daqui, obviamente, é um sal orgânico, então a gente já consegue responder ao nosso primeiro comando. O número de isômeros é o nosso segundo comando. E a concentração molar de zinco 2+, é o nosso terceiro comando. Legal. Nota o seguinte, vamos lá. Eu vou escrever assim, ó, glu, né, gluque de gluconato, 2ZN, né? Esse aqui é o nosso composto. Quando a gente pegar esse cara e colocar em água, a gente vai fazer a dissociação iônica desse cara, afinal ele é um sal, né? Então a nossa primeira resposta, ele é um sal orgânico. Você também poderia colocar isso daqui como sendo sal de ácido carboxílico, né? Afinal, ele é um derivado direto da neutralização de um ácido carboxílico por uma determinada base inorgânica, nesse caso pelo hidróxido de zinco, né? Então, quando a gente tem a junção de um ânion orgânico mais um metal, a gente tem a formação de um sal orgânico com uma ligação iônica exatamente nesse ponto. Tá? Então ele é um composto iônico com propriedades iguais às dos outros sais, né, dos sais inorgânicos, sem tirar nem pôr. Quando a gente faz a dissociação iônica desse composto, a gente vai ter o íon gluconato, né, 2 mol dele, afinal eu tenho 2 aqui embaixo, mais Zn 2+. Certo? Essa aqui é a nossa reação de dissociação iônica. Coisa linda. Se ele tivesse me fornecido, por exemplo, a quantidade de massa, ou enfim, de mol desse sal jogado em solução, eu conseguiria resolver isso tranquilamente através da relação estequiométrica, mas não é o caso. É mais simples do que isso. Tá? Então vamos lá, nosso primeiro comando já foi respondido, a função a qual pertence o gluconato de zinco, né? E aquilo terminou em ato, ito ou eto é sal. Né? Isso daí já devia estar aqui, ó, no seu sangue, não é mesmo? Agora vamos lá, calcule o número de isômeros óticos ativos. Né? Lembrando que para que a gente tenha isomeria ótica, a gente precisa da presença de carbono quiral. E a gente calcula o número de isômeros oticamente ativos como sendo 2 elevado a n, sendo que n é o nosso número de quirais. Portanto, eu preciso achar quantos quirais há nessa molécula. Então, o número de isômeros oticamente ativos, vamos buscar os quirais. Esse carbono aqui não pode ser quiral, afinal ele tem uma dupla ligação. E o carbono quiral, ele precisa ser um carbono, primeiro sp3, portanto saturado, ter todas as suas ligações simples. E, respeitando essa primeira condição de existência, ele precisa que todos os seus ligantes sejam diferentes. Portanto, aqui não existe a menor possibilidade de haver um quiral nesse ponto. Então, esse carbono aqui, ele já é um carbono quiral. Nota que a gente tem para cima a hidroxila, para baixo o hidrogênio, para a direita todo esse ligante, para a esquerda todo esse ligante. Então, esse carboninho aqui, ele é um carbono quiral. Né? Lembrando que carbonos quirais a gente marca com um asterisco. Esse carbono aqui também é um carbono quiral, pelo mesmo motivo do carbono de cima. Tem seus 4 ligantes diferentes. Esse carbono também é um carbono quiral. E este carbono aqui também é um carbono quiral. Então, por enquanto, temos 4 carbonos quirais aqui nessa estrutura. Esse carbono não é quiral. Por quê? Porque ele tem hidrogênio para cima e para baixo. Então, ele tem 2 ligantes iguais, o que inviabiliza ele ser um quiral. Então, nós temos 4 quirais, portanto, temos que o número de isômeros oticamente ativos é 2 elevado à quarta, o que dá para a gente um total de 16 isômeros. Legal. Então, o número de isômeros oticamente ativos é igual a 16. E agora a gente vai para a concentração de íon de zinco, né? A gente está falando de uma solução, então a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que o volume dos íons é igual ao volume da solução. Então eu posso falar
que eu tenho meio ml de íons de zinco. Então, aqui eu tenho, portanto, uma quantidade de massa. Então, o máximo que eu posso tirar aqui direto pela fórmula é a concentração comum. E aí existem várias formas de você chegar a essa resposta. Eu gosto de usar equações, mas pode ser que você não se dê tão bem assim com equações. Você consegue fazer com regra de 3. Então, você pode ir sim à tabela periódica e você vai ver que a massa molar do zinco é igual a 65,5 gramas por mol, certo? E aí você pode fazer lá a sua regra de 3, né? 1 mol está para 65,5 gramas. Aí você vai ter que converter esse miligrama aqui, porque não dá para encaixar ele dessa forma. 2 miligramas, aí pensa que você vai converter isso daqui a pouco. Está para x mol. Enfim, é uma opção. Você pode trabalhar com regra de 3 normalmente, com unidade de concentração. Mas, vamos trabalhar com as equações, né? Primeiro, concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume de solução em litros. Lembrando que a massa precisa ser em grama, porque a concentração comum é pautada em gramas por litro, ou seja, massa em grama e volume em litro. Então, vamos lá. Eu tenho que isso daqui vai ser 2 de miligrama para grama, a gente divide por 1000, né? Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 sobre o volume está em ml. Da mesma forma, a gente divide por 1000 para chegar esse cara a litro, não é isso? Então, nota que a gente já consegue cortar o 10 a menos 3 com o 10 a menos 3 e dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, isso daqui vai ser igual a 4 gramas por litro. Então, essa daqui é a minha concentração comum. Lembremos que existe uma relação entre concentração comum e concentração molar, né? Essa relação, ela nos diz o seguinte, que a concentração comum é igual à concentração molar que multiplica a massa molar. Portanto, a gente chega aqui, a concentração comum é 4. A concentração molar eu não sei, é o que eu quero. E a massa molar é 65,5. Legal, então a minha conta vai ser concentração molar é igual a 4 dividido por 65,5. O que dá aí um valor aproximado de 0,06 mol por litro. Você poderia colocar isso daqui também em notação. 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Certo? Então, a gente já tem a nossa concentração de um zinco. Você pode colocar qualquer uma dessas duas. É indiferente, né? Colocar em notação ou colocar em forma decimal. Então, faz como seu coração mandar, né? Vou colocar as duas. 0,06 mol por litro. Ou 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro aproximadamente. Certo? Então, não esqueçam das unidades. Espero que vocês não tenham esquecido, né? Porque eles são muito rigorosos quando o assunto é unidade. Eles são muito chatos mesmo, né? Eles tiram uma pontuação bem razoável caso você não coloque unidade na sua questão, né? Números para eles não servem. Tem que ser o número acompanhado daquilo que ele significa. Isso é o óbvio. Vamos para a próxima. Questão número 5, uma questão de isomeria linda, coisa maravilhosa essa questão, muito boa, muito interessante mesmo. As propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas de suas moléculas, quanto com suas interações intermoleculares. Maravilhoso. Com base nesse princípio,
Considere as seguintes temperaturas de ebulição sob pressão atmosférica dos 3 isômeros planos da fórmula molecular C5H12, né? Então, C5H12. O que significa esse C5H12? Quem é esse cara? Primeiro, ele é um hidrocarboneto, né? Então, nota que C5H12 respeita essa fórmula aqui, CnH2n mais 2. Ou seja, o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos mais 2 unidades. Portanto, nós estamos falando de um alcano. Legal. E aí a gente tem os 3 isômeros, né? O isômero A, B e C, com temperatura de ebulição 9,5, 28 e 36 graus Celsius, respectivamente. Primeiro comando. Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. Primeiro comando. Segundo comando. Determine ainda a porcentagem em massa de carbono presente nesses isômeros. Legal. Então, vamos lá, vamos escrever os nossos comandos. Primeiro comando, ele quer a ordem crescente dos isômeros com sua nomenclatura oficial e o PAC. E o segundo comando, ele quer a porcentagem de carbono. A gente consegue fazer de forma mais rápida, logo de cara, a porcentagem, né? Então, a gente sabe que o carbono ele tem uma massa molar de 12 gramas por mol e que o hidrogênio ele tem uma massa molar de 1 grama por mol. Então, como é que fica a massa molar desse cara? Fica 12 vezes 5 mais 1 vezes 12, né? Aqui a gente tem 60 mais 12, temos um total de 72 gramas por mol. Legal. Então, porcentagem simples, né, rapaz? 72 gramas está para 100%. A parte referente de carbono representa 60 gramas, então 60 gramas está para X, né? Famoso multiplica cruzated. Então, X, portanto, vai ser 60 vezes 100 dividido por 72. O que dá para a gente um total de 83,3%. Então, a porcentagem de carbono ela tem 83,3%. Eu vou usar um algarismo significativo só, ou seja, uma casa decimal, porque aqui ele só está me dando uma casa decimal, então não faria sentido eu colocar mais do que uma casa. Não teria necessidade, digamos assim. E aí vamos construir, né, esse alcano primeiro de forma linear, né? Vamos construir uma cadeia normal desse cara, né, que seria esse cara aqui, né, com 5. Agora o que a gente faz, cara? A dica para você começar a formar esses isômeros planos, né, e aqui como a gente tem alcanos, a gente tem isômeros planos somente em relação à cadeia, né? Então, a gente vai ter um cara que seja, por exemplo, uma cadeia ramificada com uma cadeia normal. A gente não tem como formar, por exemplo, isômeros de cadeia aberta e fechada, nesse caso. Por quê? Porque não tem nenhuma cadeia fechada de hidrocarboneto que tenha a mesma fórmula geral que um alcano. Então, para alcanos, a gente só consegue fazer a relação à cadeia, a parte de normal e ramificada. Então, a dica para você sempre fazer esses isômeros de cadeia normal e ramificada é sempre você pegar um carbono da ponta e arrastar para o meio, virando uma ramificação, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carbono aqui e vou arrastar para o meio, né? Pode ser para cá, a setinha pode ser para cima, pode ser para baixo, tanto faz. Então,
esse cara vai vir para cá. Então a gente vai ter este cara aqui, ó. Agora com 4 carbonos e aquele carboninho que a gente arrastou para cá. Né? O que que a gente vai fazer? A gente tem mais um carbono que pode ser arrastado, né? Que seria, no caso, esse carboninho aqui, ó. Então, esse carbono, ele também vai ser jogado aqui para o meio, né? Seguindo a mesma lógica que a gente acabou de usar. Então, a gente tem 3, aquele carboninho que veio para cima, aquele carboninho que já estava embaixo, né? Isso daqui desconsiderando qualquer tipo de espacialização de ligação. Eu não estou me preocupando muito com geometria molecular nesse caso aqui. A gente só quer de fato os isômeros. Então vamos lá, escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. Vamos estabelecer primeiro a relação da temperatura de ebulição. Se a gente lembrar lá do conceito de propriedades físicas de compostos orgânicos, quanto mais ramificações um composto tiver, piores serão as interações que esses caras vão realizar entre si. Então a sua temperatura de ebulição ela vai diminuir por conta disso, né? Então o princípio é basicamente esse. Quando eu tenho uma cadeia normal, ela tem uma superfície de contato muito boa quando a gente interage uma molécula com a outra. Agora, quando a gente começa a ramificar, pensa que, ó, aqui, ó, plana, saturada, não é isso? Agora vamos começar a ramificar. Olha o que que acontece quando eu interajo duas estruturas ramificadas. Percebe que antes elas interagiam por completo. Então elas tinham uma grande superfície de contato, elas conseguiam interagir com muita intensidade. Agora, como eu coloquei ramificações, eu diminuo a superfície de contato em relação às interações. Então eu torno essas interações mais frágeis do que numa estrutura de cadeia saturada. Saturada e, obviamente, uma cadeia normal. Então, qual é a onda aqui? Quanto mais ramificação eu tiver, menor é o ponto de ebulição. Então, a estrutura que tem o menor ponto de ebulição aqui é essa terceira. Esse cara seria o nosso composto A. Esse cara seria o B. E esse cara seria o C, né, o que tem o maior ponto de ebulição. Então, ele quer em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, o a gente tem aqui, nota, que a gente tem o metil, né? Então, a nomenclatura desse cara seria 2,2, né? Afinal, eu tenho 1, 2, 3. Só que, espera, 2,2 dimetil propano, né? É, mais ou menos. Por que mais ou menos? A nomenclatura não é bem assim. Por quê, cara? Como eu tenho 3 carbonos, o único lugar que pode ter uma ramificação é no carbono 2. O único. Por quê? Porque no carbono 1 e no carbono 3, esses caras vão fazer parte da cadeia principal. Então, eles não podem ser ramificação. Então, a numeração, tanto para ramificação, quanto para insaturação, quanto para grupo funcional, ela só é aplicada quando a gente tem mais de uma opção de lugar. Nesse caso, quando a gente vai ter essa colocação aqui, a gente só tem como colocar a ramificação na posição 2. Não há outra posição. Então a gente pode simplesmente não usar. A gente pode chamar esse cara somente de dimetilpropano. Então o A é o dimetilpropano. Depois, em ordem crescente, né? Vem o B. Quem vai ser o B? Nota que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Minha ramificação está no 2. Eu preciso indicar a posição dessa ramificação? Também não. Por quê? Porque, como ela está no carbono 2, a minha contagem está da esquerda para a direita, como ela está nesse carbono aqui, né?
Minha contagem está da direita para a esquerda. Se eu, porventura, tivesse colocado ela nesse carbono, a minha contagem ia inverter e ela continuaria se mantendo na posição 2. Então, eu não tenho outra posição que não a posição 2. Então, aqui eu também não preciso indicar. Portanto, aqui eu só coloco, né? Aqui é o metil butano. E o C, que é o mais simples, é o pentano. Então, ordem crescente com nomenclatura oficial. A de metilpropano, menor do que B. Metilbutano, que é menor do que C, que é o pentano. Aqui a gente já tem uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Um pouquinho mais trabalhosa, mas também nada muito fora do que a gente já está acostumado para uma prova discursiva de UERJ. Tá? Então, vamos para a próxima questãozinha. Vamos lá, chuchucos. Questão de número 6. Na produção de alguns explosivos, são empregados propelentes de clorato de potássio, substância que pode ser obtida por meio da seguinte sequência reacional. Então, a gente tem duas etapas, né? Vamos lá. Identifique a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Então, nosso primeiro comando. Identifique a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Legal. Nosso segundo comando. Considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio com rendimento de 80%, determine em gramas a massa de dióxido de manganês consumida no processo. Vamos lá. Nossos comandos: substância simples e a massa de MnO2. Tá? Lembrando, ele especificou a unidade? Especificou. Ele quer em gramas, tá? Não quer em outra unidade. Vamos começar pelo mais fácil, que é a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Claro como a neve, né? Cl2 aqui, Cl2 aqui. É a única substância simples que a gente tem. Ele quer o quê? Indique a substância simples presente. Então vamos colocar o símbolo, né? Já é suficiente. E agora a gente vai ter uma estequiometria. Cara, olha só. Eu falo isso sempre para os meus alunos presenciais. Desenha o sistema da estequiometria. Por quê? Para você saber se ela é uma estequiometria direta, se ela é uma estequiometria inversa, né? Então, aqui a gente tem uma estequiometria inversa. Por quê? O que é uma estequiometria direta? Ele te fala do reagente para te pedir o produto. O que é uma estequiometria inversa? Ele te fala do produto para te pedir o reagente. É exatamente o que ele quer. Ele quer que você diga quanto de dióxido de manganês, que é um reagente, precisa ser consumida para que a gente consiga formar uma massa de clorato de 24,5 com 80% de rendimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a global, né? Afinal, a gente tem processo em etapas. A espécie que faz a sequência, ou seja, que é o intermediário, né, que faz o link das etapas, é o Cl2. Né? A gente já tinha identificado esse cara, inclusive, no primeiro comando. Então, a gente precisa fazer o balanceamento das equações a partir desse intermediário. Por quê? Porque esse cara ele tem que estar na primeira etapa e na etapa sequencial com a mesma quantidade de mols. Né? A lei de Lavoisier. Não dá para eu produzir 1 mol aqui e usar 3 mol aqui. É a mesma coisa que pegar uma Coca-Cola de meio litro e querer beber 2. Não tem como. Então, para eu beber 2 litros, eu tenho que ter 2 litros. Entende? Então, como eu tenho 3 mol de Cl2 aqui no meu segundo processo, né, na minha segunda sequência, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a minha primeira etapa por 3. Para quê? Para poder igualar o cloro, né? Então, aqui fica 3, aqui fica 6, aqui fica 3. Aqui fica 12 e aqui fica 3. Legal. Agora eu consigo cancelar as espécies intermediárias e montar a minha global. Vamos lá, a gente cancela o cloro e não tem mais ninguém para cancelar, pelo que me parece aqui. Né? Então vamos lá, eu tenho 3 de MnO2 mais 12 HCl mais 6
KOH, gerando 3 de MnCl2. Eu tenho 6 aqui mais 3 aqui. Eu tenho um total de 9 águas mais 1 de KClO3 mais 5 de KCl. Vamos conferir o balanceamento aqui. Deixa eu só marcar os coeficientes. 3, 12, 6, 3, 9, 1, 5. Agora vamos fazer a conferência do balanceamento para ver se a gente fez a global certinho. Então eu tenho 3 manganês, legal. Oxigênio eu tenho 6 aqui mais 6 ali, 12. Eu tenho o oxigênio, eu tenho 9 aqui mais 3 aqui, 12, legal. Batendo por enquanto. Eu tenho 6 potássios, perfeito. Hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênios aqui, mais 6 aqui, 18. Eu tenho 9 vezes 2, 18. Perfeito, coisa linda. O cloro, eu tenho 12 cloros, né? 12 vezes 1 aqui. Eu tenho 6 mais 5, 11, mais 1 ali do clorato de potássio, 12. Perfeito, todo mundo balanceadíssimo. Então, agora, a primeira coisa que a gente tira quando a gente tem uma global é a relação estequiométrica, né? Então, qual é a relação estequiométrica que a gente tem aqui? Eu tenho 3 mol, né? Ele está relacionando o MnO2 com o clorato de potássio, né? Então, a relação entre esses dois componentes. Então, para cada 3 mol de MnO2, eu tenho 1 mol de KClO3 produzido. Legal. Tenho minha relação estequiométrica. Então, a primeira parte é essa daqui. Aí, o que que eu vou fazer? Aí, eu vou para a segunda etapa, né? Vou relacionar esses caras e eu vou obter uma massa com 100% de rendimento, certo? Dessa massa com 100% de rendimento, eu vou tirar os meus 80%, o que vai me dar 24,5 gramas de KClO3. Ou seja, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero saber quanto de dióxido de manganês eu preciso. Então, para isso, sabendo que eu tenho 24,5, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, é só voltar, né? Quando eu faço o desenho, é muito mais fácil de eu enxergar aquilo que eu estou fazendo, a linha de raciocínio. Como eu tenho uma estequiometria inversa, o que eu vou fazer? Eu vou voltar o sentido. Então, eu tenho isso aqui, que representa os meus 80% de rendimento. Vou tirar e descobrir a massa dos 100%. Descobrir a massa dos 100%, aí eu jogo aonde? Na relação estequiométrica e resolvo meu problema. Então, nosso primeiro passo vai ser tirar os 100%, né? Então, eu sei que 24,5 é isso? 24,5? 24,5 gramas está para 80%. Mas e os 100%, né? X, né? Desconsiderando o rendimento. Multiplica cruzado, né? Vai ficar 24,5 vezes 100 dividido por 80. Foi o que eu falei. Essa prova não está difícil, mas as contas estão enjoadas. Então, a gente vai ter que o 100% equivale a 30,625 gramas de KClO3. Certo? Então, essa daqui foi aquela massa que a gente deveria formar caso a gente tivesse um rendimento de 100%, 100%, falando que nem indiano. Agora vamos para a relação. A relação é 3:1, não é isso? Perfeito. Então, esquema de 3 linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, a primeira linha
é a nossa informação, é a relação estequiométrica. Então, 3 mol de MnO2 está para 1 mol de KClO3. Mas eu quero saber quanto de MnO2 Y eu vou produzir quando eu tiver formado uma massa de 30,625 gramas de KClO3. Paixão, começa a fazer esse exercício de desenhar as estequiometrias, colocar de fato no papel, ponto a ponto. Interpreta e vai colocando de ponto a ponto, você vai ver como é que isso vai clarear muito a sua mente, né? Vai tornar o teu trabalho um pouquinho menor, mais simples de se resolver. Nota que essa conta ela não pode ser feita, né? Então a gente vai ter que usar a terceira linha, que é a linha da conversão. Então, portanto, eu vou ter que fazer as massas molares desses caras. Então, a massa molar do MnO2 e a massa molar do KClO3. A massa molar do manganês é 55, mais oxigênio é 16 vezes 2, 32, o que dá um total aqui para a gente de 87 gramas por mol. O potássio é 39, mais o cloro, que é 35,5, mais o oxigênio, que é 16 vezes 3, que dá 48, que dá para a gente um total de 122,5 gramas por mol. Legal. Então agora eu consigo substituir. Aqui são 3 mol de MnO2, ou seja, isso daqui é para cada mol. Então aqui a massa molar é igual a 87. A massa molar não, perdão, a massa é igual a 87 vezes 3, o que dá um total de 261 gramas, legal. E aqui é um molzinho só, né? Então, 3 mol desse cara é 3 vezes 87, que dá 261 gramas de MnO2, está para 1 mol de KClO3, que dá 122,5 gramas. Primeira linha já foi devidamente convertida, agora você tira. Multiplica cruzado, então vai ser y vezes 122,5 igual a 30,625 vezes 261, que dá pra gente um total de 65,25 gramas de MnO2. Então, 65,25 gramas. Então, nossa questão 6 devidamente respondida. Vamos para a próxima. Vamos lá, chuchucos. Questão 7. Uma questão chatinha. Essa daqui, para mim, é uma das mais difíceis. Não é a mais difícil, porque tem pior. Mas ela é uma questão bem chatinha. Então, vamos lá. Biopolímeros como o ácido polilático, o PLA, que podem ser sintetizados por organismos vivos, vêm sendo empregados na produção de embalagens descartáveis e de fibras para roupas, diminuindo impactos ambientais. O PLA é um poliéster alifático, ou seja, de cadeia aberta, e sua reação de polimerização se inicia a partir de seu monômero, o ácido lático, oficialmente nomeado ácido 2-hidroxipropanoico. Em relação a esse monômero, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação. Então, primeiro comando. Em relação a esse monômero, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação, ou seja, em fórmula bastão. E determine o número de oxidação do carbono pertencente ao grupo carboxila. Escreva ainda a equação química completa e balanceada
correspondente à reação de polimerização. Legal, vamos lá. Então, nossos 3 comandos. Primeiro comando, a fórmula. Segundo comando, o NOx. Terceiro comando, a reação. Então vamos lá, cara. Ele falou para mim que é o 2-hidroxipropanoico, né? O ácido 2-hidroxipropanoico. O que a gente precisa ter em mente aqui? Vamos aprender a fazer construção. Espero que você saiba. Se você chegou até aqui, é porque você sabe. Pelo menos é o que eu imagino. Então, a gente tem um ácido 2-hidroxipropanoico. Eu, Caio, sempre prefiro e recomendo para os meus alunos que comecem sempre pela cadeia principal, né? Primeiro identifica a função e aí começa a construir pela cadeia principal. Aqui o que a gente precisa ter em mente, cara? Primeira coisa, a gente está falando de um ácido carboxílico. Então, se a gente está falando de um ácido carboxílico, esse cara vai ter que ter uma carboxila, né? Então, esse cara, ele vai ter que ter uma carboxila. Legal. O que significa o 2-hidroxi? Significa que no carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Cadeia principal. A cadeia principal ele tem prop, ou seja, 3 carbonos, an, só ligação simples, e o oico é a terminação natural de um ácido carboxílico. Então, como é que seria esse cara? Como ele quer em linha de ligação, ou seja, como ele quer em bastão, vamos lá. Cadeia principal tem 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. É um ácido carboxílico, então precisa ter a carboxila. E ele tem uma hidroxila no carbono 2, né? Conta pela função 1, 2. Então aqui ele tem um OH. Então, esse cara aqui é o nosso ácido lático. Ele quer agora o NOx do carbono da carboxila, ou seja, ele quer o NOx deste carbono aqui. Então vamos lá, vamos tirar esse NOx. Vamos colocar aqui em fórmula estrutural plana, né? Ele tem essa configuração, OH. E aqui ele vai ter uma ligação com outro carbono e a sequência da cadeia vem para cá. A gente sabe que essa ligação não conta, né? Ligação entre elementos iguais não tem variação da nuvem eletrônica, portanto não tem formação de polo nessa ligação. Então não contribui com carga. Mesmo que aparente, não contribui com carga. Então aqui, a gente vai ter que fazer isso por diferença de eletronegatividade, né? Então o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então essas nuvens eletrônicas elas estão deslocalizadas para o lado do oxigênio, portanto esse cara vira o polo negativo com carga aparente menos 2. Enquanto que esse cara aqui vai ser mais 2. Nesse caso, ele tem uma ligação simples com esse oxigênio. Essa ligação está deslocada para cá. Então, o oxigênio se torna o polo negativo menos 1 e aqui positivo mais 1. Quando a gente faz o somatório total dessas cargas, é mais 2 mais 1, a gente tem um total de mais 3 para esse carboninho. Então, aqui um NOx de mais 3. E agora ele quer a equação, né? Essa vai ser a pior parte. Por quê? A gente vai ter uma polimerização. A polimerização, eu vou dar uma mexida na estrutura dessa molécula. Vou botar a hidroxila para cá. Beleza. Olha só o que vai rolar, cara. Ele vai fazer uma interação com ele mesmo. Só que aqui a gente tem um composto que é bifuncional, né? A gente tem uma parte que é do álcool. Então aqui é uma parte do álcool com uma parte do ácido carboxílico. Ou seja, o que vai rolar aqui, cara? Quando eu colocar esse cara em contato com outro ácido lático, esse cara vai fazer uma reação de condensação, né? Então isso aqui vai ser uma polimerização por condensação, que seria uma pergunta muito plausível caso ele tivesse cobrado, né? A classificação da reação de polimerização. Polímeros é um assunto muito complexo para a prova discursiva da UERJ. Por quê? Porque de 2012 até 2020 só caiu em 2012. Então esse assunto na prova da UERJ foi uma baita surpresa. Uma baita surpresa. Por quê? Porque há muitos anos não se via esse tipo de assunto. Então, uma grande surpresa que a prova da UERJ trouxe para esse ano de 2024, né?
Então, aqui a gente vai ter a reação de polimerização. Aqui não considero nem equilíbrio, aqui é rota única mesmo. E a gente vai ter que eliminar a água, né? Quando a gente faz a reação para poder formar um éster, aqui a gente vai formar um poliéster, a gente retira a hidroxila toda da carboxila. Então, isto daqui vai sumir e aqui some o hidrogênio, né? Então, a gente vai pegar aqui para formar o quê? Para formar água, né? Agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa. De todos os ácidos láticos, qual vai ser a estrutura? Sempre. A hidroxila da carboxila vai sumir e ela vai se ligar, ó, vou começar por aqui, ó, dupla ó. Aí agora vai começar o que sobra daqui, ó, dupla ó. De novo, ó. Então, isso daqui é polimerização. Então, a gente vai repetir a parte que se repete do nosso monômero, que vai ser isso daqui, ó. Abriu a barra do polímero, dupla O, repetido N vezes, tá? Então, aqui, o balanceamento vai ser N, N, tudo bem? Para cada 2 eu formo um polímero, mais água. Agora é que vem a maldade, preste atenção. Para cada 2 monômeros, eu formo um polímero e uma água. Então, como é que a gente vai escrever isso daqui? Deixa eu apagar essa parte, ó. Vou botar lá o nosso monômero, abrir, ó, mais água. Vamos lá. Para cada 2 monômeros, ou seja, para cada N mais 2, eu vou formar N de polímeros e uma água. Então, se é N mais 2, ou seja, para cada 2, eu vou formar uma água, N mais uma água. Tá? Então, esse é o balanceamento. N mais 2 de monômero, gerando N do polímero, mais N mais 1 de H2O. Tudo bem? Então, tem mais alguma coisa que a gente precisa colocar? Então, a fórmula estrutural em linha já foi, do monômero. O NOx do composto do carbono da carbonila já foi. E a equação química completa balanceada correspondente à polimerização está aqui. Então, nada mais a faltar nessa questão. Questão boa, questão maneira, questão legal. E vamos para a próxima. Essa questão é legalzinha pra caramba também. Agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais enjoadas, né? A gente vai começar a ter uma questão 8 mais chatinha e as coisas vão começar a subir um pouco, né? A gente já teve um pouco isso quando a gente estava aqui na questão 7, que também é uma questão bem boa, bem elaborada. E essas últimas questões, elas realmente dão uma jogada no nível da prova um pouquinho mais para cima. Vamos lá, o íon bicarbonato ou hidrogenocarbonato é uma espécie química derivada do ácido carbônico em solução aquosa. Esse íon pode atuar como ácido ou base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, né? A parte de doação e recepção de prótons. Escreva primeiro comando. Escreva a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato. Primeiro comando. Em seguida, apresente a equação da reação química do íon bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação desse íon como base. Então vamos lá. O que a gente tem como teoria de ácido-base Bronsted-Lowry? Eu gosto sempre de trabalhar uma reação em que eu tenha a ionização de um ácido com a água, porque fica mais fácil para eu enxergar. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o ácido clorídrico mais a água. O que vai rolar aqui? Eu vou pegar um próton e vou doar do ácido para a água. Eu vou formar o H3O+, mais o Cl-. Esse cara aqui, ó, este cara, é o nosso ácido conjugado, né? Porque a teoria de Bronsted-Lowry ela forma pares conjugados. Então esse é o nosso ácido conjugado. O ácido conjugado ele vem da modificação da base, que é a água. Então a base, aqui a gente tem o ácido e aqui a gente tem a nossa base conjugada. Ou seja, quem é o nosso ácido? O ácido é o doador de H+. Então, o ácido é o doador de H+, enquanto que a base é o aceptor, ou seja, o receptor
desse H+. Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer a fórmula. Depois, o que ele quer? A equação. Então vamos lá. O íon bicarbonato, ele vem do ácido carbônico. Então, o ácido carbônico ele se decompõe espontaneamente em CO2 e água, mas ele também pode, em determinadas condições, liberar íon bicarbonato, que vai ser isso daqui, ó. Ele vai tirar um desses H+, então a gente vai ter C dupla O, OH, O-, mais H+. Então, aqui a gente vai ter a formação do íon bicarbonato, né? Que é o HCO3, certo? Então, a fórmula estrutural plana desse cara vai ser C dupla O, O-, OH. Né? Você também poderia responder da seguinte maneira. Apagar tudo isso daqui. Você também poderia responder dessa maneira aqui, ó. Tá? Você pode responder desse jeito aqui também, que estaria super certo. Então, se você usou essa forma, tá nos trinques. Então, vamos lá. A reação ela vai ser o quê? H2SO4 mais HCO3 menos, em equilíbrio. Aqui ele falou para mim que o bicarbonato ele vai agir como base. Então, se ele vai agir como base, ele vai agir como aceptor de prótons. Então, o que vai acontecer aqui? O ácido sulfúrico vai ser um doador de prótons para esse cara. Então, a gente vai ter a formação do bisulfato mais o ácido carbônico. Então, essa daqui seria a nossa reação. Obviamente, se você quiser colocar os estágios de agregação, porque, assim, se você pegar um corretor um pouco mais criterioso, pode ser que ele implique. Mas, no final das contas, é sempre bom você colocar tudo que é possível, né? Então, todas essas espécies são aquosas, né? Então, se você colocou os estágios de agregação, ótimo. Se não, torce para você pegar um corretor um pouquinho mais flexível, que não vá considerar isso diretamente. Pode acontecer, tá? Então, essa daqui é a nossa resposta. Obviamente que isso daqui você não coloca, né? Então, a resposta seria essa daqui com todas as espécies aquosas. Ah, então, a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato está aqui. Também você pode usar aquela outra maneira que a gente discutiu. E a equação química do bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando o bicarbonato como base, ou seja, como um aceptor de prótons. Coisa linda. Então, vamos seguir. Questão 9. Um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Legal. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona e 1,4 litros de CO2, medido na CNTP. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Legal. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte. Comandos. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Então vamos lá. A fórmula e o nome. Primeira coisa, ele falou pra gente que era uma oxidação enérgica. É muito importante? É muito importante. Uma oxidação enérgica. O que é uma oxidação enérgica? Oxidação enérgica é aquela oxidação que a gente trabalha com meio ácido, aquecimento e a presença de um agente oxidante. E aí a gente vai ter a quebra da molécula do alceno, né? Então a gente vai quebrar a ligação tanto sigma quanto pi e vai formar novas estruturas. Essas estruturas elas vão ser formadas dependendo dos carbonos que a gente tinha na estrutura inicial do meu alceno. Então, se a gente tiver um carbono primário, secundário e terciário, a gente tem, respectivamente, CO2 e água,
Ou seja, ele falou para mim que na oxidação enérgica desse determinado alceno eu formei CO2, ou seja, isso significa que eu tenho ali pelo menos um carbono primário. Se for um carbono secundário, eu vou formar ácido carboxílico. E se for um carbono terciário, eu vou formar cetona. Ou seja, a gente também formou uma cetona, porque ele me disse, produziu uma cetona e CO2. Ou seja, eu tenho um carbono primário e eu tenho um carbono terciário. Então, eu tenho isto daqui, né? Eu vou ter uma cetona mais CO2. Só que isso daqui não é só CO2, né? É CO2 e água. Eles vêm juntos. Quais são os indicativos que a gente acabou de falar? Para cá eu preciso ter um carbono primário. Para cá eu preciso ter um carbono terciário. E aí, cara, o que isso me diz? Isso me diz, primeiro, se ele é um carbono primário, esse cara precisa estar na ponta, né? Ele é um carbono de extremidade. Se esse cara é um carbono terciário, eu tenho que ter mais dois carbonos ligados a ele. Então, qual é a conclusão que eu chego em relação a esse composto? Primeiro, essa estrutura é uma estrutura ramificada, porque não existe uma outra opção de formar carbono terciário sem ser por ramificação. Então vamos pegar um alceno ramificado qualquer, que tenha um carbono terciário e um carbono primário, para a gente ver a relação estequiométrica entre o alceno e os compostos formados. Então vamos lá, vamos pegar um alceno qualquer, vamos pegar um simples, vamos pegar esse aqui. Quando eu quebrar aqui, aqui eu tenho um carbono primário, então vai haver formação de CO2 e água. Aqui eu tenho um carbono terciário, então vai haver formação de cetona. Vamos ver o que a gente tem. Ó, fiz a oxidação enérgica. Considera que os reagentes estão aqui, tá? Meio ácido, aquecimento e o agente oxidante. Considera que eles estão aqui em cima da setinha. Então, eu vou formar uma cetona com 3 carbonos, mais CO2 e água. Então, cetoninha aqui bonita. O que isso aqui está me dizendo? Ó, a estequiometria. Que para cada 1 mol de alceno eu tenho 1 mol de CO2 formado. Isso daqui vai ser valiosíssimo para a gente. Por quê? Porque ele me deu a quantidade de litros em CNTP de CO2 que eu formo. Ou seja, eu consigo descobrir quantos mols eu formei. Se eu consigo descobrir quantos mols eu formei de CO2, como a relação de alceno para CO2 é 1 para 1, eu sei quanto eu tenho de alceno. E aí eu jogo lá na quantidade de massa que ele me deu para descobrir qual é a massa molar do meu alceno. Sabendo a sua estrutura, eu consigo dizer qual é a sua fórmula molecular. Então, esse vai ser o nosso passo a passo. Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, quantos mols eu tenho nesse volume de CO2. Então, eu sei que 1 litro, perdão. Eu sei que 1 mol de CO2 em CNTP me dá um volume de 22,4 litros. Mais X mol de CO2 vai me dar 1,4 litros. Meu sistema está montado. Agora é só fazer continha, né? Então vai ficar 1,4 dividido por 22,4, que dá 0,0625 mol de CO2. Mas lembra que a proporção é 1 para 1? Então, analogamente, eu também tenho 0,0625 mol do meu alqueno misterioso. E aí a gente precisa lembrar da fórmula do nosso alqueno, né? Legal. Vai ajudar? Muita coisa. Então a gente precisa lembrar que o alqueno é CnH2n, né? Guarda essa informação. Agora que eu sei a quantidade de mols que eu tenho, eu posso descobrir qual é a massa molar desse cara. Vou usar a fórmula também, mas você pode usar regra de 3 também, não tem problema. Então, vamos lá. Eu sei que o número de mol é massa sobre massa molar, né? A equação da quantidade de matéria. Então, eu sei que o número de mol, que é 0,0625, é igual a massa 3,5 sobre
a massa molar. Então, vou trocar os fatores, a massa molar sobe e o número de mol desce. Isso aqui vai ficar 3,5 sobre 0,0625, o que é igual a 56 gramas por mol. Essa daqui é a minha massa molar. Agora eu vou pegar isso e colocar na minha equação geral para descobrir quanto vale N, e aí, portanto, descobrir qual é a fórmula molecular do meu composto, né? Vamos fazer um cálculo aqui de fórmula mínima, e aí a gente vai partir para um cálculo de fórmula molecular. Então vamos lá. Eu sei que o carbono vale 12 e sei que o hidrogênio vale 1. Como é que eu montaria a massa molar desse cara? É sempre quantidade de átomos vezes a massa molar, né? Eu tenho N átomos, então é 12 vezes N, mais hidrogênio 1 vezes 2N. Essa daqui é a massa molar desse alqueno e de um alqueno qualquer, né? A gente só substitui N pelo número inteiro que a gente vai descobrir agora. Então a gente tem 12N mais 2N igual... Isso aqui é a massa molar, eu sei que a massa molar vale 56. Então eu tenho que 14N é igual a 56, N é igual a 4. Portanto, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu tenho CN H2N, onde N é igual a 4, logo, isso daqui vai ser o C4H8. Então, a fórmula C4H8. Legal. E o nome? Agora a gente precisa montar a estrutura, né? Eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Por coincidência, cara, foi o que a gente usou como exemplo aqui. Não foi premeditado, eu juro. Foi realmente uma surpresa. Então, temos esse cara. Qual é o nome desse cara? 1, 2, 3. Eu tenho o 2 metil prop 1 eno, tá certo? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? De novo, eu tenho 3 carbonos, então a minha ramificação não pode mudar de lugar sem que ela vire parte da cadeia principal, não é a minha ideia. E aqui a minha ligação dupla ela só pode estar ou na posição 1 desse lado direito ou na posição 1 do lado esquerdo, que é teoricamente a posição 3, né? Mas se a minha ligação dupla viesse para cá, eu teria que obrigatoriamente inverter a contagem, então voltaria a ser número 1, 2. Então aqui eu poderia representar só como metilpropeno. Então aqui como metilpropeno. Coisa linda. Questão bem legalzinha, cara. Questão bem legal, bem maneirinha. Então, agora vamos para a nossa última, derradeira e mais difícil questão da prova da UERJ. Partiu. Então, Paixão, vamos para a nossa última questãozinha? De longe a questão mais difícil dessa prova. Uma questão bem complicadinha. Uma questão que tem muito raciocínio envolvido, tem muita coisa, muita conta. E dá um trabalhinho matemático razoável. Vamos lá. A dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal. Considere uma solução aquosa do etanoato de sódio totalmente dissociado, na concentração de 0,05 mol por litro, e os seguintes valores das constantes de ionização Kw da água e Ka do ácido etanóico a temperatura de 25 graus Celsius. Então, a gente tem o Kw e o Ka. O Kw ele é constante, né? Assim como todo é constante, ele lá é para uma determinada temperatura. Mas como ele está trabalhando a 25, é aquele Kw que a gente já conhece, né? O 10 a menos 14.
Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise. Então, nosso primeiro comando. Então, sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise. Calcule ainda o pH da solução salina mencionada, considerando log de 5 igual a 0,7. Primeira coisa, vamos entender o que está rolando aqui. A gente tem o etanoato de sódio, né? Então vamos colocar os nossos comandos. Eu vou colocar os comandos aqui embaixo, porque são comandos grandes. Vamos entender o que está rolando aqui, cara, para a gente poder começar a fazer o cálculo de fato. Ele pegou um sal e colocou em água. Então ele quer saber se é hidrólise e de quem há essa hidrólise. Primeira coisa, a gente tem o etanoato de sódio. Então ele vem do ácido etanóico. Então, nesse caso, a gente vem do ácido etanóico, que é o CH3CO, né? E se fosse ácido etanóico, teria o H. Só que aqui a gente tem menos Na+. Certo? Primeira coisa, o que vai acontecer aqui, cara? A gente tem esse sal vindo de um ácido fraco e de uma base forte. Isso é muito importante? É. Por quê? Porque quando a gente pega esse cara, a gente tem uma alteração no pH. Primeira alteração, os fortes sempre vencem. Então, a função forte sempre se sobressai em relação à função fraca. Ou seja, eu obrigatoriamente aqui já sei, então a gente já consegue tirar algumas coisas, e a primeira é que o pH ele vai ser maior do que 7. Então, o meio ele vai ser básico nesse caso. Segundo ponto, o ácido sofre hidrólise. E quando eu digo que o ácido sofre hidrólise, e eu vou colocar inclusive aspas nisso daqui, é porque eu estou falando do ânion, né? Porque o ânion é a parte que vem do ácido. Então, é o ânion que sofre hidrólise. Então, o ânion aqui é o ânion acetato. Então, a reação aqui que a gente vai ter, também em todo mundo aquoso, vai ser o acetato, pode ser CH3 ou H3C, tanto faz. Eu acho mais bonitinho colocar CH3 para o acetato, né? Porque senão fica H3CC. Para mim fica estranho. O menos, né? Mais água. Gerando. Aí a gente vai ter a passagem do H+ daqui, né, da água para o acetato. A gente vai ter a formação de ácido etanóico, né, o ácido acético, mais OH-, certo? Legal. Então, essa daqui é a nossa reação de hidrólise. Lembrando, colocou o estágio de agregação, todo mundo aquoso. Todo mundo. Acetato, a água é líquida, né? Então a gente não considera aquosa, é líquida. Mas o ácido acético e a hidroxila, todos aquosos, tá? Exceto a água que é líquida. Cara, agora é que vem o problema. Por quê? Porque isso daqui, paixão, está liberando OH-. Se isso está liberando OH-, isso daqui é uma base. Se isso daqui é uma base, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação de um Kb. Mas ele forneceu para a gente o Ka. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma relação entre o Kb e o Ka, né? E a gente vai ter que ver no que dá. Então, vamos lá. A reação da base a gente já tem, que está aqui, né? Já é a equação que a gente precisa. Agora, a equação do ácido, que é o ácido acético, né, para a gente poder tirar o Ka, ela vai ser a seguinte: CH3COOH mais H2O. Passa o H+ daqui para cá. A gente vai ter CH3COO- mais H+, né? H+ não, né? Eu estou usando H2O ali, então H3O+. Legal.
Isso daqui vai ter um Ka, ok? Como a gente vai calcular esse Ka? Produto sobre reagente. Então a gente vai ter produto CH3COO menos, que multiplica H3O mais, sobre CH3COOH. Certo? Legal. Isso daqui tem um valor, né? Ele falou pra gente que é 2 vezes 10 a menos 5. Mas daqui a pouco a gente observa isso. Agora vamos colocar a equação da base aqui do ladinho. A gente vai ter CH3COO menos mais H2O CH3COOH mais OH menos, né? Foi a equação que a gente construiu aqui. Portanto, isso daqui vai ter um KB. É igual produto sobre reagente de novo, CH3COOH, que multiplica OH menos, sobre CH3COO menos, né? Nosso acetato. Cara, eu vou fazer uma relação entre esses dois caras, que é... A gente relaciona, geralmente, equações de duas maneiras, ou por um produto ou por uma razão. Eu vou escolher um produto. Então, eu vou dizer que Ka vezes Kb, né? Vou estabelecer essa relação. É igual Ka. Vou repetir aqui. Olha só que coisa linda. A gente consegue cortar esse cara com esse cara. A gente consegue cortar este cara com este cara. Isso daqui vai ser igual a quê, paixão? Concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. Olha só, é o produto dos íons da água, né? Ah, caramba! Eu ia falar um palavrão aqui, rapaz. Ou seja, isso daqui é igual ao quê? Ao KW. Então, o que que a gente vê? Quando a gente pega um ácido e a gente tem um equilíbrio com a sua base conjugada, ou seja, a hidrólise do ânion e a relação com o seu ácido, né? Ou seja, a gente tem um ácido e a base conjugada, como eu acabei de dizer, a gente consegue estabelecer uma relação entre o Ka e o Kb sendo igual ao Kw. Então eu posso dizer que o Ka vezes o Kb é igual ao Kw. Olha que maneiro. Legal, né? Então eu tenho o Ka, eu posso descobrir o Kb, né? Porque o Kb é o que me interessa, é a minha equação. O Kb é a minha solução. Então é a partir desse Kb, que não tem nada a ver com ácido etanóico. Nada a ver. O ácido etanóico ele não está participando dessa reação. Ele não está participando dessa situação. Ele não está participando desse processo. Entende qual é a onda? Beleza. Então vamos lá. Vamos descobrir o meu Kb. Então Ka vale 2 vezes 10 a menos 5 vezes o Kb, que é igual ao Kw, que é 1 vezes 10 a menos 14. Portanto, Kb é igual a 1 vezes 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5. Isso daqui vai ser igual a 0,5 vezes 10 a menos 9, que vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 10. Então, esse aqui é o valor do nosso Kb. Agora, eu preciso descobrir o valor das concentrações no equilíbrio. E é aqui onde mora o problema. Percebe como é que essa questão é difícil, cara? Trabalhosa, beça? Então, vamos reescrever a nossa equação de hidrólise, né? Que é a nossa equação da base. Então, a gente tem CH3
COO menos mais H2O CH3 COH mais OH menos. Posso dividir o meu quadro de equilíbrio em 3 partes: início, desenvolvimento e equilíbrio. Ele falou para mim que eu tenho uma concentração de etanoato de sódio de 0,5 mol por litro, só que percebe, eu não estou trabalhando com etanoato de sódio, estou trabalhando com etanoato. Só que a proporção é 1 para 1, né? Ou seja, é 1 de ânion para 1 de cátion. Então, quando eu fizer a dissociação aqui, isso daqui vai ser o quê? CH3COO menos mais Na mais. Eu sei que a ordem é ao contrário, mas eu estou mantendo a ordem da estrutura, tá? Só para facilitar. Então, eu sei que se eu tenho 1 mol aqui, eu vou ter 1 mol aqui. Então, se eu tenho 0,05 mol desse cara por litro, eu também vou ter 0,05 mol por litro desse cara aqui. Esse é o princípio. Então, eu vou ter uma quantidade inicial de acetato de 0,05 mol por litro. A água é irrelevante, né, porque ela é constante, então ela não altera a classe do pH, né, nem do pH, nem do pKa, nem de nada. Ela não altera a constante. Aqui é zero ainda, aqui é zero ainda. No início eu não tenho produtos, né, só reagente. Não sei quanto eu consumi, mas eu sei que esse cara é um ácido bem fraco. Então eu vou dizer que ele consumiu X. Né? Esse cara aqui ele não é levado em consideração. Então vou deixar ele vazio. Então a proporção é 1 para 1. Se eu consumir X, eu produzi X. Então agora eu vou para o equilíbrio, que é só somar os fatores. Então aqui eu vou ter 0,5, 0,05. Vou botar já em notação. 5 vezes 10 a menos 2 menos X. Aqui eu vou ter X e aqui eu vou ter X. Aplicando esses dados lá no KB, KB é igual a X vezes X sobre 5 vezes 10 a menos 2 menos X. Isso daqui vai ser igual ao meu KB, que a gente viu que é 5 vezes 10 a menos 10. Então, isso daqui vai ser 5 vezes 10 a menos 10. Legal. Portanto, x ao quadrado é igual a 5 vezes 10 a menos 10, que multiplica 5 vezes 10 a menos 2 menos x. Eu vou fazer uma aproximação, porque usar esse x aqui vai ser um problema, né? Porque isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, vou ter que aplicar raízes, e eu não acho tão trivial assim. Como esse cara é um ácido super fraco, eu vou considerar só a formação dos meus produtos e não vou considerar o consumo dos meus reagentes. Então, esse menos x aqui eu vou zerar, né, para ele não aparecer. Portanto, x ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25. Certo? Vezes 10 a menos 12. Né? Eu tenho aqui uma raiz quadrada, né? Porque esse cara está elevado ao quadrado, então eu vou ter que tirar a raiz desse cara. X é igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 12. X é igual a raiz de 25, 5. Raiz de 10 a menos 12, 10 a menos 6. Né? Lembra de quem está no sol vai para a sombra, de quem está na sombra vai para o sol. Né? Regrinha. Então,
descobrir quanto vale X. Olha só que coisa. Olha que coisa. Então, o que que eu vou fazer agora? A gente sabe que X é a concentração de OH-. Então, isso daqui é a concentração de OH-. Portanto, eu posso tirar o POH, que é o menos log da concentração de OH-. Então, POH é igual a menos, vou deixar isso aqui separado, né? Em evidência, log de 5 vezes 10 a menos 6. Agora eu sei que vai começar a dar piripaque do Chaves, mas relaxa. Quando eu tenho um produto de logaritmandos, eu gero a soma dos logs. Lembra que eu tirei o sinal de negativo para distributivo, então vai deixar ele lá. POH é igual a menos. Separei os logs. Log de 5 mais log de 10 a menos 6. Vamos lá, cara. Log de 10,5 ele me deu. Vale 0,7. Então, POH, vamos fazer devagarzinho. Menos 0,7. Esse 6 aqui bolado não pode ficar ali, né? Ele tem que tomar ali o peteleco. Vem pra frente aqui do sinal. Log de 10 na base 10 é 1. Então esse log aqui vai cortar, só o expoente que vai lá para frente do sinal. Então aqui a gente vai ter sinal positivo. Então POH vai ser igual a menos, deixa o sinal quietinho, mais 6. Agora faz a distributiva. Chuveirola. Chuveirei. Chuveirei. Toma-lhe, toma-lhe. POH é igual a menos 0,70 mais 6. Portanto, o POH é igual a 5,3. Legal. E a gente sabe que a gente tem uma relação geral, né? pH mais POH é igual a 14. Portanto, o pH é igual a 14 menos 5,3, que é igual a 8,7. Coisa linda, coisa maravilhosa, minha gente. Mais uma provinha corrigida, mais um gabarito comentado completo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ido bem nessa prova, mesmo dada toda a dificuldade. Eu espero que você esteja sentindo que deu tudo certo, que você tenha ido para a prova preparado, do jeito que tem que ser. Mas se não, tá dando mole, pô. Pega o QR Code que está aqui embaixo, vai lá na página do Instagram, porque lá tem o meu contato. Já pensou em ter uma aula direcionada para você, uma aula individualizada, exclusiva para você? Pô, e ter uma preparação top de linha para chegar numa prova como essa e falar: ridículo, vou deitar nessa prova, vou amassar essa prova. Então, a oportunidade está ali. Vai deixar passar? Eu acho melhor não. Mas enfim, meu povo, compartilha, deixa o like, por favor, deixa o like, porque é sempre muito trabalhoso editar o vídeo para você, gravar o vídeo para você numa qualidade, de um jeito bom, de um jeito didático. Então dá essa moral, porque o like é de graça, a sua inscrição é de graça, mas o que isso traz pra gente que cria conteúdo é muito significativo, tá bom? Então, meu povo, um grande beijo, um grande abraço. Eu quero ver você dentro da tua vaga. Eu quero ver você lá na medicina, lá na nutrição, lá na odonto, lá na enfermagem. Eu quero ver você dentro do curso dos seus sonhos e eu espero que você tenha feito uma prova
totalmente compatível com isso. Tá bom? Um abraço. Até já.